Hermenêutica, princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. 3. Observações gerais sobre a linguagem bíblica. De acordo com o testemunho das próprias Escrituras, elas foram divinamente inspiradas. A Bíblia é útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Em uma palavra, a Escritura tem por objetivo tornar o homem sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Por isso, esperamos com razão que a Bíblia fale com simplicidade e clareza, com efeito, lendo o Novo Testamento. Por exemplo, encontramos a cada passo em suas páginas os grandes princípios e deveres cristãos expressos em linguagem simples e clara, evidente e palpável. Cada página ressalta a espiritualidade e a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, a espiritualidade e o fervor demandam a sua adoração. Em todas as partes, queda e corrupção humanas nos são retratadas, bem como a consequente necessidade de arrependimento e conversão. Também em todas as partes são proclamadas a remissão do pecado em nome de Cristo e a salvação por seus méritos, a vida eterna pela fé em Jesus e, ao mesmo tempo, a morte eterna pela falta de fé no Salvador. A cada etapa aparecem os deveres cristãos em todas as circunstâncias da vida e as promessas de ajuda do Espírito de Deus no combate contra a corrupção e o pecado. Essas verdades brilham como a luz do dia, em modo que nem o leitor mais superficial e indiferente deixará de percebê-las. Todavia, o que acontece com o discernimento? O mesmo que em outros livros. No livro mais simples da escola primária, que se ocupa tão somente de coisas terrenas, encontra-se, por exemplo, palavras e passagens que a pessoa não compreende sem estudos. Seria, portanto, estranho encontrar palavras e passagens de difícil compreensão nas Sagradas Escrituras, que em linguagem humana tratam de coisas divinas, espirituais e eternas. Se em uma província da Espanha são usadas figuras ou modos e expressões que em outra não se compreende sem interpretação, por que não seria estranho encontrar tais figuras e expressões nas Escrituras que foram escritas em países distantes e bem diferentes do nosso? Se todo o escrito antigo oferece pontos obscuros, por acaso seria estranho que os tivesse um livro inspirado por Deus a seus servos em diferentes épocas, há centenas e milhares de anos? Assim, é bastante natural que as Escrituras contenham pontos obscuros, palavras e passagens que requerem estudo cuidadoso e interpretação. É importante lembrar aqui que unicamente em tais casos de dificuldade, não como relação ao simples e claro, precisamos dos conselhos da hermenêutica, a fim de que nosso estudo acabe sendo proveitoso e nossa interpretação correta. Bem, então, imaginemos que chegue até nós um documento, testamento ou legado que muito nos interesse e represente uma grande fortuna. Contudo, nele existem detalhes que trazem algumas palavras e expressões de difícil compreensão. Como ou de que maneira faríamos para conseguir o verdadeiro significado de tal documento? Sem dúvida, em primeiro lugar, pedimos explicação ao autor do texto, se isso fosse possível. No entanto, se ele promete nos esclarecer com a condição
de que trabalhássemos examinando nós mesmos. O mais comum e acertado seria certamente ler e reler o documento, tomando as palavras e frases no sentido usual e corrente. Com relação às palavras obscuras, naturalmente buscaríamos seu significado e esclarecimento. Em primeiro lugar, pelas palavras próximas ou contíguas às obscuras, isto é, pelo conjunto da frase em que ocorre. Entretanto, se ainda ficássemos sem luz, procuraríamos a clareza pelo contexto, ou melhor, pelas frases anteriores e seguintes ao ponto obscuro, isto é, pelo fio ou tecido circunscrito ao tópico de difícil entendimento. Se para isso não bastasse o contexto, consultaríamos todo o parágrafo ou passagem, fixando-nos no objetivo, na intenção ou no propósito a que se dirige a passagem. E se ainda não obtivéssemos a clareza desejada, buscaríamos luz em outras partes do documento, a fim de verificar se haveria parágrafos ou frases semelhantes, porém mais explícitas, que se ocupassem do mesmo assunto que a expressão obscura que nos causa perplexidade. Em resumo, poderíamos, de maneira que o próprio documento fosse seu intérprete, e isso porque, ao conduzi-lo a esse ou aquele advogado, estaríamos contrariando a vontade do generoso autor e, no final, correríamos o risco de uma interpretação por interesse e pouco rigorosa. Trata-se de uma interpretação das Sagradas Escrituras, do duplo testamento de Nosso Senhor. O procedimento indicado, além de ser o mais usual e simples, é o mais acertado e seguro, como veremos a seguir. Perguntas. Primeiro, qual foi o objetivo da inspiração das Escrituras? 2. O que devemos esperar quanto à linguagem bíblica, sendo tal seu objetivo? 3. Em relação a que pontos específicos a linguagem bíblica é muito compreensível? 4. Como é possível haver nas Escrituras pontos obscuros que requerem cuidadoso estudo e correta interpretação? 5. Em quais casos necessitamos dos conselhos da hermenêutica? 6. Como procederíamos, em primeiro lugar, para elucidar um ponto obscuro em qualquer documento ou legado apresentado em nosso favor? 7. Se nos fosse oferecida a luz mediante a condição de trabalho, como procederíamos? 8. Se não encontramos a desejada clareza por meio do conjunto da frase na qual ocorre a expressão obscura, o que devemos fazer? 9. Se pelo contexto não conseguimos luz, como devemos proceder? 10. Se não é suficiente a passagem inteira, o que fazer? 11. Por que é necessário proceder de maneira que o próprio documento se torne seu intérprete? Relembre as lições anteriores a cada lição estudada. Hermenêutica, princípios e interpretação das Sagradas Escrituras. 4. Regra fundamental. Com base no que foi dito anteriormente, é possível ver quão apropriado e mais conveniente é o fato de que, em qualquer documento de importância onde há pontos obscuros, se busque nele o mesmo seu próprio intérprete. Quando a Bíblia, o procedimento sugerido não somente é conveniente, é muito factível, mas também absolutamente necessário e indispensável. Pelo que sabemos, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi o diabo, que atribuiu à palavra divina um sentido que ela não tinha, falseando astutamente a verdade. Mais tarde, o mesmo inimigo falseia o sentido da palavra escrita, truncando-a
ou seja, citando parte que lhe convinha, omitindo outra. Conscientes e inconscientes, os imitadores têm perpetuado tal procedimento, levando a humanidade ao engano a partir de falsas interpretações das Escrituras. Vítimas, portanto, dessas artimanhas e de tão espantosos erros, os quais têm resultado em grandes desgraças e catástrofes. Nós já devemos saber que tudo isso é suficiente para nos alertar para o perigo dessa interpretação particular. E a ninguém deve parecer estranho que insistimos em que a primeira e fundamental regra da correta interpretação bíblica deve ser a já indicada, a Escritura explicada pela Escritura, isto é, a Bíblia, sua própria intérprete. Ignorando ou violando esse princípio simples e racional, temos encontrado, como dissemos, suposto apoio nas Escrituras para muitos e nefastos erros. Fixando-se em palavras e versículos arrancados de seu conjunto e não permitindo à Escritura aplicar-lhes a si mesma, os judeus encontraram nela um apoio fictício para rejeitar a Cristo, procedendo da mesma maneira. Os papistas encontraram aparente apoio na Bíblia para o erro do papado e das matanças relacionadas a ele. Isso para não falar da Inquisição e de outros erros do mesmo gênero. Atuando assim, os espíritas pensam achar aparente apoio para sua errônea encarnação. Os comunistas para sua repartição dos bens, os incrédulos zombadores para as contradições, os russelitas para seus erros blasfemos e, por fim, os Wilson e Roosevelt para o seu militarismo. Se todos tivessem a sensatez de permitir que a Bíblia se explicasse a si mesma, evitariam graves desastrosos erros. Por causa desse abuso aqui, apontando, ouvimos dizer que com a Bíblia se prova o que se quer. A má vontade, a incredulidade, a preguiça em estudá-la, o apego a ideias falsas e mundanas e a ignorância de toda regra de interpretação representam causas dessa pretensa interpretação. Todavia, a Bíblia jamais provará o que homens mal intencionados querem que ela prove. Ao contrário, o discípulo humilde, conhecedor da palavra e ciente de que a lei do Senhor é perfeita, Salmo 19:7, e de que não há erro nas Escrituras, mas sim no homem, sabe que não pode tirar nem pôr, suprimir nem acrescentar impunemente a palavra, conforme faz o sentido satânico. Isso porque Deus, mediante seu servo, registrou: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida. Apocalipse 22:19. O discípulo humilde sabe certamente que a revelação divina, como a lei perfeita, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. Como afirmamos, essa revelação não se presta impunemente a tal abuso. Em vista de tais afirmações e dessas e outras restrições, é evidente a necessidade absoluta de legitimação divina quanto à interpretação particular do papismo, que concede ao Papa a autoridade superior à palavra. O mesmo ocorre com relação à interpretação
dos pais da Igreja ou do dogma da infalibilidade do Papa, assim como há a necessidade de avaliação divina quanto à ideia da interpretação individual. No protestantismo, nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, disse Pedro, e Jesus nos exorta a examinar as Escrituras para achar a verdade e não a interpretar as Escrituras para estabelecer a verdade a nosso arbítrio. Portanto, nada existe de estranho no fato de encontrar os célebres autores na antiguidade afirmações como esta: as Escrituras são a sua melhor intérprete. Você compreenderá melhor a palavra de Deus se comparar com a parte com a outra, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. O que equivale a usar a Escritura de tal modo que ela venha a ser a sua própria intérprete? Se por uma parte, arrancando versículos de seu conjunto e citando frases soltas para fundamentar ideias preconcebidas, é possível construir doutrinas chamadas bíblicas que, na verdade, não são ensinos das Escrituras, mas antes doutrinas de demônios. Por outra parte, explicando a Escritura pela Escritura, usando a Bíblia como intérprete de si mesma, não apenas se adquire o verdadeiro sentido das palavras e de textos determinados, mas também a certeza de todas as doutrinas cristãs quanto à fé e à moral. É preciso ter sempre em mente que não se pode considerar completamente bíblica uma doutrina apenas de resumir e encerrar tudo o que a Escritura diz sobre ela. Tampouco um dever é inteiramente bíblico se não abarca e resume todos os ensinos, prescrições e reservas que se encontram na palavra de Deus em relação ao mesmo. Aqui cabe bem a lei. Não se pronuncia sentenças antes de houver ouvido as partes. Todavia, cometem o delito de falhar antes de haver examinado as partes todos aqueles que estabelecem doutrinas sobre as palavras ou os versículos extraídos de conjunto, sem permitir a Escritura esclarecer mesmo. Assim é de suma necessidade observar a referida regra das regras, ou seja, a Bíblia como sua própria intérprete. Do contrário, poderíamos incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a própria Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Ao usarmos as expressões regra das regras, queremos dizer que dessa regra fundamental desprendem-se outras que, como veremos, dela nascem naturalmente. Perguntas. 1. Quem foi o primeiro intérprete da palavra de Deus e quais suas astúcias? 2. Qual deve ser a regra fundamental na interpretação da Bíblia e por quê? 3. Quais os males que resultam de não interpretar as Escrituras? Que princípio de interpretação recomendam os célebres autores da antiguidade? 8. O que é exigido pelo que essa ou aquela ou a doutrina ou declaração seja positivamente bíblica? 9. Que princípio fundamental deve servir-nos de base em todo o estudo bíblico? Hermenêutica, princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. 5. Primeira regra. Como já dissemos, naturalmente os autores das Sagradas Escrituras escreveram como objetivo de se fazerem compreender. Desse modo, eles teriam utilizado palavras conhecidas, usando-as no sentido que geralmente tinham, averiguar e determinar qual seja o sentido corrente e comum deve consistir. Portanto, o primeiro cuidado na interpretação ou correta compreensão das Escrituras. Para maior aproveitamento, será preciso repetir aqui, além do auxílio divino, que em tal averiguação há modos de proceder que nenhum leitor da Bíblia deve ignorar. Nisto será necessário sempre ter em conta o princípio fundamental, isto é, o livro
há de ser seu próprio intérprete. A princípio, a partir do qual se chega a outros que chamamos de regras ou pautas de interpretação. Dessas regras, a primeira diz assim: é preciso quanto seja possível tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Trata-se de uma regra extremamente natural e simples, porém de maior importância. Isso porque, ignorando ou violando-a em muitas partes da Escritura, não prevalecerá outro sentido senão aquele que o capricho humano queira lhe conceder. Por exemplo, houve quem imaginasse que as ovelhas e os bois mencionados em Salmo 8 eram os crentes, enquanto as aves e os peixes eram os incrédulos, de onde se concluía, assim, que todos os homens queiram ou não, estão submetidos ao poder de Cristo. Se tivesse sido levado em conta o sentido usual e comum das palavras, o intérprete não teria caído em semelhante erro. Todavia, em todo caso, é preciso levar em consideração que o sentido usual e comum não equivale sempre ao sentido literal. Em outras palavras, o dever de tomar as palavras e as frases no sentido comum e natural delas não significa que toda vez que se deve tomar ao pé da letra. Como se sabe, cada idioma tem seus modos próprios e inerentes de expressão. E tão singulares que, se houver tradução ao pé da letra, perde-se ou é destruído completamente o sentido real e verdadeiro. Talvez essa circunstância se faça tão presente na linguagem das Escrituras, mais do que em outro livro qualquer, porque a Bíblia está repleta de tais modos e expressões próprias e peculiares. Os autores sagrados não se dirigem a uma classe determinada de pessoas privilegiadas, mas ao ponto em geral. Portanto, não se serve de linguagem científica ou técnica mais figurada e popular. Deste modo, percebemos a liberdade, a variedade e o vigor em sua linguagem, característica perceptíveis pelo farto uso de toda sorte de figuras retóricas, símiles, parábolas e expressões simbólicas. Também ocorrem muitas expressões peculiares do idioma hebreu, chamadas hebraísmos. Precisamos estar conscientes de tudo isso para podermos determinar qual seja o verdadeiro sentido usual e comum das palavras e frases. Em Gênesis 6:12 lemos: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Almeida Revista Corrigida. Tomando aqui as palavras carne e caminho, em sentido literal, o texto perde significado por completo. Contudo, tomando em sentido comum, usando-se como figuras, ou seja, carne no sentido de pessoa e caminho no sentido de costumes, modo de proceder ou religião, o texto não tem só o texto já não tem só significado, mas um significado determinante, conclusivo, dizendo-nos que toda pessoa havia corrompido seus costumes. E Paulo nos declara a mesma verdade sem figura, dizendo: não há ninguém que faça o bem. Romanos 3:12. Jesus pergunta: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Lucas capítulo 15, versículo 8. Nesse versículo, tomando ao pé da letra, embora nos apresente uma pergunta interessante, estamos longe de compreender a verdade nela contida. Entretanto, sabendo que abriga uma parábola cujas partes principais e figuras requerem interpretação e designam realidades correspondentes às figuras, não vemos agora somente uma pergunta interessante, mas uma mulher que representa Cristo, um trabalho árduo que simboliza o ministério que Cristo está desenvolvendo, e uma moeda perdida que se refere à condição
do homem perdido no pecado. Tudo isso mostra e ilustra de forma admirável a mesma verdade que Cristo expressa sem parábola, dizendo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Profetizando a respeito de Jesus, afirmou Zacarias: e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Lucas capítulo 1, versículo 69. Grifo do autor: dificilmente desse texto de Lucas extrairemos alguma coisa clara se tornamos a palavra casa no sentido literal. Porém sabemos que, como símbolo e figura, casa comumente significa família ou descendência. Já não estamos às escuras. Compreendemos que Deus levantou uma poderosa salvação entre os descendentes de Davi, como também disse Pedro. Deus o exaltou a Cristo e colocou à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Atos capítulo 5, versículo 31. Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Ora, tomando ao pé da letra, isso constitui uma contradição ao preceito de amar até os inimigos. No entanto, lembrando a seu pai ou sua mãe, mais do que a mim não é digno de mim. Marcos capítulo 10, versículo 37. Com base nos exemplos citados, pode-se compreender a grande necessidade de nos familiarizar com as figuras e modos próprios peculiares da linguagem bíblica. Obtém esta familiaridade desde logo por um estudo das próprias Escrituras e ao mesmo tempo com compreensão das regras da hermenêutica. Perguntas. 1. Qual deve ser o primeiro cuidado na correta interpretação das Escrituras? 2. Qual o princípio fundamental que se deve sempre levar em consideração na interpretação? 3. Qual é a primeira regra que se deduz da regra das regras? 4. Por que é tão importante essa regra? 5. Que diferença há entre o sentido usual e comum no sentido literal e o sentido literal? 6. Por que não se deve tomar sempre as palavras em seu sentido literal? 7. Por que a Bíblia foi escrita em linguagem popular e figurada e não em linguagem científica? 8. De que trata nesta lição o primeiro e segundo, e o terceiro e quarto exemplos? 9. Que são os hebraísmos? 10. Como se obtém a familiaridade necessária para distinguir linguagem literal e linguagem figurada? Hermenêutica e princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. 6. Segunda regra. Existem na linguagem bíblica, assim como em qualquer outra, palavras que variam muito em seu significado, conforme o sentido da frase ou o argumento apresentado. Por isso é importante averiguar e determinar sempre qual é o pensamento especial que o autor se propõe a expressar. E desse modo, fazendo desse pensamento uma diretriz, será possível determinar o sentido positivo do termo complexo. Portanto, é de natural quão importante o que chamamos de a segunda regra, que diz: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Para acentuar a importância dessa regra, verificaremos nos exemplos a seguir o significado de algumas palavras muito importantes e a forma pela qual esse significado varia, dependendo da frase, do texto ou do versículo. Fé. Comumente a palavra fé significa confiança, embora também tenha outras acepções. Acerca de Paulo, lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 23. Agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Do conjunto desta frase, vimos claramente que fé aqui significa crença, ou seja, a doutrina do Evangelho. Já em Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvida é
condenado sem comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé, de fé ou da fé, é pecado. Pelo conjunto do versículo e todo considerado, constatamos que a palavra nesse caso ocorre no sentido de convicção, a certeza do dever cristão para com os irmãos. Salvação, salvar. Essas palavras são usadas frequentemente no sentido de libertação do pecado e de suas consequências. No entanto, apresentam outros significados. Lemos em Atos capítulo 7, versículo 25. Ele, Moisés, pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Guiados pelo conjunto do versículo, compreendemos que aqui a palavra salvar ocorre no sentido de liberdade temporal. Em Romanos 13, 11, agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A palavra salvação equivale à vinda de Cristo. Já no texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O termo salvação se refere a toda a revelação do Evangelho. Graça. O significado comum da palavra graça é favor, mas ela também tem outros sentidos. Em Efésios 2, 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra graça significa pura misericórdia e bondade de Deus manifesta aos crentes sem mérito nenhum da parte deles. Porém, em Atos 14:3, graça significa a pregação do Evangelho, falando corajosamente do Senhor, que confirma a mensagem de sua graça. Já em 1 Pedro 1,13, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Graça equivale à bem-aventurança que ele trará na sua vinda. A mesma palavra aparece como ensino do Evangelho em Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em Hebreus 13:9, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não pelos alimentos cerimoniais. A palavra graça corresponde também às doutrinas do Evangelho, em oposição às que tratam de alimentos relacionados às práticas judaicas. Carne. Lemos em Ezequiel 36:26. E lhes darei um coração de carne, ou seja, uma disposição terna e dócil. Já em Efésios 2:3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. A mesma palavra significa nossos desejos sensuais. Em 1 Timóteo 3,16, aquele Deus que se manifestou em carne, o termo equivale à forma humana. Em Gálatas 3:3, a palavra tem o sentido de observar as cerimônias judaicas, como a circuncisão, feita na carne, tendo começado pelo Espírito, acabais agora na carne. Sangue. Ao falarem de crucificar a Cristo, os judeus disseram em Mateus 27:25 que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Tendo como guia nossa regra, vimos que a palavra sangue aqui ocorre no sentido de culpa, suas consequências por matar um inocente, já nas seguintes passagens. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, Efésios 1:7. E como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, Romanos 5:9. O conjunto das frases torna claro que a palavra sangue diz respeito à morte expiatória de Cristo na cruz. Como se vê facilmente,
A presente regra tem importância especial ao determinar se as palavras devem ser tomadas pelo sentido literal ou o sentido figurado. Para não cometer erros, é muito importante também, neste caso, deixar-se guiar pelo pensamento do autor e tomar as palavras no sentido indicado pelo conjunto do versículo. Aqui estão dois exemplos. Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Pelo conjunto desse versículo fica claro que a palavra corpo aqui não é utilizada no sentido literal, mas figurado. Isso porque é evidente, Jesus santo e inteiro partiu o pão e não o próprio corpo. Portanto, Jesus usa a palavra no sentido simbólico, fazendo com que eles compreendam que o pão representa o seu corpo. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Diz Cristo a Pedro. Pelo conjunto dessa frase, vemos claramente que a palavra chaves não é usada no sentido literal ou material, uma vez que o reino dos céus não é um lugar terreno onde se pode entrar utilizando chaves materiais. Desse modo, deve-se tomar o termo em sentido figurado, simbolizando autoridade. A mesma autoridade de ligar e desligar, ou perdoar e reter pecados, que em outra ocasião também deu aos demais discípulos. Mateus 18, 18, João 20, 23. Existem muitos exemplos como estes citados aqui. Contudo, bastam os já mencionados para que tenhamos ideia do uso desta regra e da grande necessidade de ler com atenção as Escrituras. Perguntas. Primeiro, se as palavras não são usadas no mesmo sentido, como sabemos em cada caso, qual é o verdadeiro significado? 2. O que diz a regra que deve ser observada no caso em que as palavras variam de sentido? 3. Como, por exemplo, varia o sentido da palavra fé? 4. Como varia o significado da palavra salvação? 5. Em quais sentidos se usa a palavra graça? 6. Quais são os diferentes significados da palavra carne? 7. Como varia o significado da palavra sangue? 8. Quando é que a presente regra tem importância especial? 9. Por que não se pode tomar o sentido literal da palavra corpo em Mateus 26, 26? 10. Por que se deve compreender em sentido figurado a palavra chaves em Mateus 16, 19?